Boa noite, irmãos. Eu quero te convidar mais uma vez a cultuar conosco, juntos. E essa primeira canção que nós vamos começar o culto dessa noite tem uma história parecida com o que a gente está passando. Ela foi escrita num momento de dificuldade, num momento de desesperança, num momento de um ambiente complicado, de crise. E os seus compositores gravaram essa canção com a seguinte mensagem: porque Ele vive, essa é a razão que nos faz crer no amanhã. E nós queremos começar esse culto dizendo isso, que independente das circunstâncias que nós estamos passando, nós podemos crer no amanhã, porque o nosso Senhor vive. Amém? Exalte com a gente, vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Porque posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, quem vivo está. Glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofreu os meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está.
Amém, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, te agradecemos, porque podemos ter esperança, porque nossas vidas pertencem ao Senhor e estão nas Tuas mãos. Que o Senhor tire os nossos olhos, nos ajude a tirar os nossos olhos de qualquer coisa que possa nos afligir, e que possamos descansar nos Teus braços, ó Deus, e termos a convicção de nós podemos estar em paz, porque estamos nas mãos daquele que venceu a morte. Receba a nossa adoração, ó Deus, que seja uma adoração em espírito e em verdade ao Senhor. E receba também, ó Deus, cada pessoa que nos assiste, cada coração. Toma em Tuas mãos, Pai. É o que nós choramos em nome de Jesus. Amém e amém. Continue a adorar ao Senhor e Ele aceitará a nossa adoração, se for em espírito e em verdade, com todo o nosso coração. Amém, amém.
foi que eu nasci, onde foi o amor pra te adorar, foi que eu nasci, ministrando louvor. Eu quero dar a você esse tempo de buscar o Senhor Espírito em verdade, apresentar a Ele sua vida, o seu coração. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele ressuscitou, nós podemos crer na nossa salvação. Porque Ele é Senhor de todas as coisas. Ele é o Deus que nos perdoa. Porque Ele se entregou por nós, tomando o nosso lugar, sofrendo no nosso lugar. E nada pode nos separar desse amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso nós podemos o adorar, nos prostrar diante dele e o adorar, porque não são as circunstâncias que tornam o nosso Senhor eficaz, mas é o seu caráter. Ele é Deus em todo o tempo e em todas as circunstâncias. Por isso, confiados nisso, se prostre diante do Senhor e ore, e renda a Ele a sua adoração em espírito e em verdade, depositando diante dele as suas aflições, temores, dúvidas, perguntas, e mais uma vez declarando com isso que você e eu dependemos dele verdadeiramente. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que
Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Dá-nos, Senhor, essa convicção, Pai, que o Senhor é Deus. Independente de como está o mundo, de como está a nossa vida, nada pode mudar quem o Senhor é. O Senhor é imutável, em Ti não há sombra de variação, como diz a Tua palavra. Por isso, Senhor, nos ajude a olhar para o Senhor e termos essa confiança de que nada foge do Teu controle. Por isso a nossa alma pode descansar e confiar em Ti. Te oramos em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, nós estamos com nossos cultos suspensos, até que, em nome de Jesus, em breve, possamos nos reunir. E os momentos de dedicação, alguns estão sendo feitos aqui em alguns momentos que o pastor André se encontra, mas outros estão sendo feitos de forma online, através de transferência. E apesar de nós não estarmos com esse momento de comunhão, de reunir, de também estarmos juntos para exercitar nossa mordomia, nós queremos agradecer a Deus e também orar, consagrando esses recursos que ainda nesse tempo de dificuldade têm sido depositados, fruto da mordomia e da fidelidade dos filhos e dos servos do Senhor. Então, para isso eu te convido a meditarmos e orarmos logo após, e meditarmos nessa canção que diz que devemos crer e observar nas ordens e nas leis do nosso Senhor. Amém? Continue a adorar conosco. Em Jesus confia, sua lei observa. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé zelador, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Vem observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Oremos. Senhor, obrigado pelo teu sustento, pela tua graça, pela tua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz, pelo qual podemos ser chamados filhos de Deus, pelo teu sacrifício que nos reconciliou, ó Deus. E obrigado, Pai, pelo teu sustento, pela tua presença conosco, porque a tua palavra diz que tu és Deus Emanuel, Deus presente conosco. Ainda que nós não sintamos a tua presença, ainda que nós possamos não perceber, mas tu estás conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E obrigado a Deus pelo teu sustento, pela tua provisão nas nossas vidas, nas nossas casas, para com as nossas famílias.
E obrigado, ó Deus, pela consciência e pelo coração, ó Deus, de mordomia daqueles que nessa semana vieram aqui ao templo depositar o seu dízimo, sua oferta no gasofilaço, ou fizeram transferência bancária. Senhor, seja como for, ó Deus, que essa entrega, ó Deus, possa ser abençoada. Consagramos ela a Ti, ó Pai, e também te suplicamos que esses recursos continuem sendo gastos para a expansão do Teu reino aqui e até os confins da terra. Dê a essa igreja, ó Deus, cada vez mais diligência e sabedoria na administração desses recursos, e dê a cada filho Teu a alegria de ofertar não apenas seus recursos, mas o seu tempo, seus talentos, seus dons ao Senhor. Te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, continue conosco. Nós teremos agora a explanação da palavra de Deus, e certamente Deus tem algo a continuar dizendo ao seu coração. Deus te abençoe. Boa noite, meus irmãos. Que alegria poder estarmos de volta neste culto de celebração e de adoração ao nosso Deus. Eu quero cumprimentá-los com o texto de João, capítulo 17, versículo 21. Na oração sacerdotal, quando Jesus, em sua oração, ele diz o seguinte: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quero fazer referência aqui, dar um timbre maior nesta frase: sejam um. Assim como o Cristo e o Deus, o Filho e o Pai são um, ele também faz uma oração para que nós, seus discípulos, após Jesus, também sejamos um no Pai e no Filho. E esta unidade, portanto, que o Senhor orou em favor de nós, com Ele, também eu acredito, e nós encontramos na palavra de Deus respaldo para que nós, como família do Senhor, também sejamos um. E a nossa oração é que, em nome de Jesus, nós sejamos todos um só pastor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, uma só igreja, uma só família. E claro que neste tempo em que estamos trabalhando, conversando um pouco com vocês sobre o tema família, eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus, que está registrado em Gênesis capítulo 13, versículos de 1 a 13. E eu quero fazer a leitura na tradução NVI, que nos diz assim: Abraão subiu do Egito para o Neguebe, levando sua mulher e tudo o que tinha, e Ló o acompanhava. Abraão havia ficado muito rico em gado, prata e ouro. Em suas jornadas, subiu do Neguebe para Betel, até chegar ao lugar onde havia armado sua tenda anteriormente, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que havia feito, e ali Abrão invocou o nome do Senhor. E Ló, que ia com Abrão, também tinha ovelhas, gado e tendas. A terra não podia sustentá-los habitando juntos, como os seus bens eram muitos, não podiam habitar juntos. Por isso houve um desentendimento entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os pastores dos rebanhos de Ló. Nessa época, os cananeus e os perizeus habitavam aquela terra. E Abrão disse a Ló: não haja desentendimento entre mim e ti, nem entre os seus pastores e teus pastores, os meus pastores e teus pastores, pois somos irmãos. Olha que palavra maravilhosa de Abrão: nós somos irmãos, uma só família. E ele continua no versículo 9: a terra toda não está diante de ti? Peço-te que se separes de mim.
Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu todo o vale do Jordão, todo bem regado até chegar a Zoar, antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu para o oriente. Assim se separaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi habitar nas cidades do vale, mudando suas tendas até chegar a Sodoma. O versículo 13 diz assim: os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, diante da Tua palavra nós estamos, e neste momento, ó Deus, em que aproveitamos esse tempo de isolamento para cultuarmos ao Senhor através da internet, não temos dúvida de que o mesmo Espírito que inspirou homens no passado a escrever esta palavra, também há de iluminar agora o nosso coração para entendê-la. E não pelo fato de estarmos separados, isso não fará diferença, porque o Senhor está aqui conosco, como também está aonde esta palavra está chegando agora, em nome de Jesus. Pai, fala conosco, Senhor, revela o Teu querer, para que nossas famílias saibam em tempos de conflitos, em tempos de crises, ó Deus, solucioná-los baseados na palavra do Senhor. Assim nós oramos e assim nós agradecemos, em nome e pelo amor de Jesus Cristo. Amém e amém. Como diz a palavra de Deus, portanto, havia ali, como percebemos no texto lido, havia ali um conflito entre dois da mesma família, Abrão, o tio de Ló. Não entre os dois, mas entre os seus empregados. Muita riqueza que ambos, conforme o texto que lemos, adquiriram ao longo das jornadas que eles tiveram, e isso, portanto, fez com que o patrimônio de ambos, né, os gado de ambos, não tivessem condições de ficar no mesmo lugar. Então, Abrão propôs a Ló uma separação. E claro que o contexto ali seria uma separação física, no sentido de estarem cada um no seu canto, mas com certeza não seria uma separação familiar. Claro que nós vamos encontrar mais à frente na história de Ló, que Abraão, né, ele intercedeu a Deus em favor do seu sobrinho. Quer dizer, a realidade do bem-estar familiar continuava. O que precisou ali haver foi um consenso para não haver uma discussão, brigas entre os seus empregados. Imagine você se Abraão, portanto, estivesse por brigar com seu sobrinho Ló, discutir com ele e manter firme uma discussão por causa daqueles animais, por causa do pasto. E é certo saber que aqueles animais poderiam partir, aqueles animais poderiam morrer, claro, poderia secar aquele campo e eles ficariam ainda inimigos. Isso não seria bom. Então, nós aprendemos nesse texto algumas lições que eu quero compartilhar com você, em nome de Jesus, para que você possa, juntamente comigo, como família que o Senhor nos constituiu, tanto família espiritual, como família também sanguínea, a saber como lidar com os conflitos que nós temos em nossas famílias. Claro que conflito é algo que está inerente em vários segmentos. Há conflitos nas relações entre pessoas e até entre os amigos. Há conflito nos grupos de governo, percebemos isso em nosso país, né? A briga que há entre os partidos e dentro do próprio partido há conflitos nas instituições, até religiosas, até nas igrejas também existem os conflitos.
Existe também conflito na comunidade, nos condomínios, por exemplo, num prédio, há sempre conflitos. Na sociedade, de modo geral, entre os países, um país contra o outro. No namoro há conflito, no casamento há conflito, na família há conflito e até no trânsito também surgem conflitos. Então o conflito ele está inerente em vários segmentos e em vários momentos da nossa existência. E o que é conflito? Conflito, dado a palavra de um dicionário, que eu quero dizer para você, é a ausência de concordância, de entendimento, oposição de interesses, de opiniões, divergência. Então, conflito ele é o que? Algo que é divergente, é um conflito, é uma discordância, é uma falta de entendimento. Isto é, portanto, um conflito. E é o que estava acontecendo ali nesse texto que nós lemos. Isso na prática, no dia de hoje, como que podemos resolver, à luz do texto, essa questão? Eu quero compartilhar com vocês, claro que a Bíblia apresenta tantos outros conflitos, não somente estes, e o primeiro conflito que surgiu, que está registrado na Bíblia, é o que está também em Gênesis, quando Adão e Eva começaram ali a discutir quem era o culpado por ter o pecado entrado no mundo. Aquilo foi, portanto, também um conflito. E outros conflitos mais que a Bíblia apresenta, como Davi e Mical, Davi e sua esposa, quando Saul queria matar Davi, Davi teve que sair fugido ali da sua tenda. Paulo e Barnabé, dois homens de Deus, ao pregar o evangelho, discutiram, e essa discussão trouxe separação entre eles. Jesus e o jovem rico, interessante que aquele jovem rico tinha uma vida religiosa, e Jesus veio, portanto, trazer o quê? Não uma nova religião, mas veio trazer a religião de fato, que traz como não uma vida religiosa no falar apenas, mas uma vida religiosa, uma vida cristã na prática. Houve, portanto, um conflito, tanto que o jovem rico, ele se afastou de Jesus, porque optou ficar na sua vida religiosa apenas. Entre o irmão mais velho e o pai amoroso, na parábola do jovem rico, né? Do filho pródigo, quando o filho mais velho, rancoroso, né, ele estava, portanto, em discordância com a atitude amorosa do pai. Então existem outros e tantos conflitos, mas eu quero me ater aqui ao texto que nós lemos nesta noite, nesta ocasião, e dizer para vocês o que também aprendo nesse texto, algumas lições. E a primeira lição que eu aprendo é que os conflitos, eles se instalam em áreas de nossos relacionamentos. Do versículo 1 ao versículo 5 desse texto que nós lemos, nós encontramos dois personagens principais, Abrão e Ló. Esses dois personagens, portanto, faziam parte da mesma família. Os conflitos, eles surgem, portanto, no contexto familiar também, aonde pessoas convivem juntas, aonde pessoas se conhecem mutuamente, aonde pessoas sentam à mesa juntos, onde pessoas sentam à sala juntos, ainda mais nesse tempo em que nós estamos vivendo, quando o relacionamento deve ser ainda mais estreitado, há também possibilidade de conflitos, de discordar, portanto, de uma ideia, de outra, mas o certo é que nós podemos entender que os conflitos, ainda que eles existam dentro das famílias, é possível, à luz da palavra de Deus, serem solucionados. E nós vamos ver isso um pouco mais à frente, dentro da atitude do próprio Abraão. Abraão, o que ele fez? Né? E há discordância numa família, dentro de uma casa, sobre várias áreas, como por exemplo, a divergência na maneira de comprar. Às vezes um quer comprar à vista, o outro acha que pode comprar a prestação em várias parcelas. Isso é um conflito também dentro da família. Há um conflito também quando um gasta mais do que o necessário, vai além daquilo que pode gastar. É um conflito também dentro de uma família. Quando um tem a tendência mais para consumir, o outro mais para economizar, enfim, há também um conflito nesse sentido na família. Quando se usa de maneira errada o cartão de crédito, né? E isso gerando dívidas para a família, também gera conflitos na família. Quando os pais
para se compensar a ausência junto aos filhos, compram demasiadamente coisas para eles. Os pais ficam tão ausentes, não vou dizer agora, nesse tempo da Covid-19, da pandemia, mas os pais têm a tendência de, por querer conquistar mais, por querer trabalhar mais, ficarem tão ausentes que tentam justificar esta ausência doando, dando, comprando coisas para os seus filhos, e isto gera um conflito, talvez não naquele momento, mas a resposta disto, a consequência disto virá ao longo da caminhada, ao longo da jornada, haverá um conflito sim na mente, no psique, no psicólogo, no psicológico desta criança, deste filho. Nós aprendemos também nesse texto que dentro dos como aprendemos outra lição diante dos conflitos familiares. Primeiro, que o conflito existe em qualquer área, seja familiar, seja no emprego, seja na igreja, seja no governo, seja na sociedade, seja aonde for, é possível, é passível de ter conflito, de ter divergência de pensamento. Não é errado ter divergência de pensamento, o errado é não ceder, o errado é não ter bom senso naquilo que é o melhor para aquele momento, o errado é manter posição e até ficar inimigo por causa das nossas divergências. Isso está errado. A palavra de Deus, portanto, nos ensina a termos um bom senso, a buscarmos direção do Espírito Santo de Deus para poder gerenciar em nós, gerar em nós um bom relacionamento, inclusive, claro, a começar na família. Uma outra lição que nós aprendemos nesse texto é que os conflitos, além de se instalarem em todas as áreas, incluindo o familiar, como no texto, claro, os conflitos fazem parte de todo e qualquer relacionamento. Versículo 1 e 7 cita novamente aqui a vida de Abrão e Ló, quando eles tinham um mesmo interesse de ver as suas coisas, seus gados sendo bem cuidados, os seus empregados também cuidando dos seus bens, mas havia conflitos entre os seus empregados, podendo gerar também dentro do seio familiar. Mas o interessante é que Abrão, no versículo 8, ele então rompe este silêncio, ele rompe este possível conflito, ele rompe, portanto, essa situação desagradável, abrindo um diálogo entre ele e o seu sobrinho Ló. E o versículo 8 vai dizer assim, uma frase muito pequena: e disse Abrão a Ló. Abrão começou, portanto, um diálogo para resolver o problema. Ele não deixou que as coisas fossem tomando rumo ao ponto de não ter mais uma solução no futuro, ao ponto talvez de ele e o seu sobrinho ficarem muito, mas muito mesmo desgastados por causa do conflito que estava sendo gerado entre os seus empregados. Foi o que Abraão fez. Ele, portanto, tomou a posição de resolver o problema. Olha, queridos, a palavra de Deus vai dizer em Mateus 7,12, assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Então, às vezes, se você quer que haja um bom senso, que haja, portanto, a ausência de conflito, que haja solução de um problema, comece por você a solução do problema. Não fique esperando pelo outro somente. Não bate o martelo dizendo que você é assim, é sempre assim e que não vai abrir mão. Não, todos nós, para solucionar um problema, para solucionar um conflito, nós precisamos ceder, nós precisamos abrir mão, nós precisamos, portanto, romper o silêncio ou, na verdade, o barulho do conflito e ir até o outro de forma humilde. Isto, portanto, são sabores do Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida e através da nossa vida também. Abraão, portanto, ele rompe aquela situação, ele vai até o seu sobrinho Ló e ele começa então a conversar com o seu sobrinho. Ao perceber a instalação de um conflito da relação, seja conjugal, pais e filhos, noras e sogras, busque sempre o diálogo. O diálogo sempre vai ser o solucionador, vai buscar a solução
para o problema. Dialogar é conversar de forma amiga. Está em conflito com o cônjuge, dialogue. Se você está em conflito com o seu filho, busque, dialogue, converse, coloque as coisas, portanto, sobre a mesa, como se diz, e procure resolver o problema. Não queira só você falar, queira você também ouvir o que o outro tem a dizer, porque um diálogo não pode ser monólogo, não existe diálogo monólogo. Um diálogo é de duas pessoas conversando, duas pessoas, portanto, colocando os seus interesses, duas pessoas colocando o seu ponto de vista, para que haja então uma solução do problema. E outra lição que nós aprendemos com Abraão aqui, também no versículo 8, nós sabemos que o conflito ele se instala em todas as áreas. Sabemos que em qualquer relacionamento ele também se instala. Sabemos que o diálogo é o início, portanto, para a solução de qualquer conflito, de qualquer divergência. Mas também nos ensina o versículo 8 deste mesmo texto. Além de Abraão chegar-se a Ló, ele disse assim: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os seus pastores e os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Quer dizer que Abraão colocou o relacionamento familiar acima, portanto, das coisas. Ele colocou, portanto, o seu relacionamento com o seu sobrinho acima dos bens que eles possuíam. Ele colocou, portanto, o relacionamento familiar, a postura, a posição familiar, acima de qualquer outro interesse. Ele valorizou a família. Então a palavra de Deus nos chama a atenção nesse texto, portanto, a valorizarmos mais a nossa família, o nosso cônjuge, o nosso filho, nossa filha, do que as coisas que estão ao entorno de nós. Quantas famílias ficam inimigas, há inimigos dentro da própria família, porque quebrou uma coisa que a família carregava há tantos anos. Enfim, coisas tão pequenas, tão efêmeras, que às vezes nos agarramos, nos apegamos para poder valorizar o título familiar, porque isso aqui a nossa família carrega há tantos anos. Então, se nós perdermos isso aqui, você foi o causador de quebrar, de sumir, enfim, isso não faz bem para nós. Nós temos que aprender com o texto, com a palavra de Deus que nos ensina a valorizarmos, portanto, o relacionamento familiar, que ele está acima de toda e qualquer situação, de toda e qualquer circunstância, de toda e qualquer possibilidade que possa gerar recursos à nossa volta. Temos, portanto, que ter esse cuidado. Valorize, meu querido, minha querida, a sua família, as coisas que estão aí na sua casa, as coisas que estão à sua volta, não são mais importantes. Lembra que eu falei no início da palavra, se Abrão fosse valorizar os seus bens em detrimento ao seu relacionamento com Ló, olha, os bois, os camelos poderiam morrer, e eles, claro que morreriam, e eles ficariam eternamente inimigos. Isso não seria bom, nem para um e nem para outro. É bom frisar que eles se separaram fisicamente pelo fato de terem muitos bens, mas o relacionamento familiar, a exemplo da palavra que Abraão traz ao seu sobrinho Ló, esse relacionamento familiar, ele estava acima de qualquer bem material que ele tivesse. Uma outra e última lição que eu quero compartilhar com você, portanto, nesse texto, é que, além do diálogo, além de colocar o relacionamento familiar acima de qualquer coisa, qualquer bem que você possa ter em sua casa, por último, claro, no versículo 9, nós entendemos, portanto, que diz o seguinte: não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita. Presta atenção nisto. Abraão era o patriarca. Abraão poderia muito bem dizer assim: olha, você vai ficar aqui, ou ali, ou acolá, e eu vou então caminhar para algum lugar, ou eu vou ficar aqui, e você vai para outro lugar. Você é meu sobrinho, você me deve obediência, eu sou o patriarca desta família, eu cuido de você, eu não tinha nenhuma responsabilidade para cuidar de você, mas eu estou cuidando de você, assumi você como meu filho, então você que se aparte da minha casa, se aparte da minha fazenda, dos meus bens, e procure o seu canto e se vira.
Não, Abraão não fez isto. Abraão poderia muito bem, como patriarca, como o mais velho, dizer a seu filho: aparta-te daqui. Não, ele não fez o contrário. Ele colocou sobre os ombros de Ló, sobre a consciência de Ló, ele colocou nas mãos de Ló a decisão que seria tomada a partir dali. Ló, portanto, iria escolher a direita ou a esquerda. Se Ló fosse para a esquerda, Abraão iria para a direita. Se Ló fosse para o oriente, se Ló fosse para o oriente, Abraão iria para o ocidente. E assim aconteceu. Sabe o que quer dizer isto? Em momento de conflito, se não houver o primeiro a ceder, não vai haver solução do problema. E recaiu aqui sobre o mais velho. Interessante isto, né? Recaiu aqui sobre o mais experiente. Recaiu a responsabilidade de iniciar um diálogo sobre aquele que tinha experiência de vida, sobre Abraão. E recaiu sobre ele também a possibilidade de permitir que o outro tomasse uma decisão, que o outro tomasse, portanto, a decisão para onde ir. Ele cedeu. Às vezes, num relacionamento, seja ele qual for, seja de marido e mulher, seja entre irmãos, pais e filhos, empregado e empregador, seja entre os próprios amigos, há sempre um que precisa ceder para haver solução do conflito. Essa é a palavra, portanto, que Deus colocou em nosso coração para compartilhar com você neste domingo à noite. E o desejo do nosso coração é que, em nome de Jesus, sabendo nós que todos nós estamos sujeitos a conflitos, não importa o tempo, não importa por quais forem as circunstâncias, o certo é que, se acontecer a possibilidade de algum conflito, pare tudo e dialogue, pare tudo e vá conversar com aquele ou com aquela de onde está surgindo o conflito. E uma outra lição que nós aprendemos, além do diálogo: coloque sempre a sua família acima de qualquer coisa. Coloque a sua família acima de qualquer bem, seja casa, seja fazenda, seja o que for, seja até um imóvel, seja um móvel, seja um bem qualquer, um copo. As pessoas brigam por causa de pouca coisa hoje, por causa de pouca coisa. Então a sua família, o amor à sua família, o amor ao seu pai, à sua mãe, ao seu filho, à sua filha, ao seu esposo, à sua esposa, à sua avó, ao seu neto, é muito maior, precisa ser maior, precisa estar acima de qualquer coisa, de qualquer bem que possa estar causando o conflito entre você e alguém. E é claro, como todos nós estamos sujeitos a conflitos, se porventura existe algum conflito na sua casa, na sua vida, seja com alguém da sua família, ou alguém amigo, ou alguém da sua própria comunidade religiosa, não importa, procure consertar. Procure consertar. Me faz lembrar aqui, quero encerrar com esse testemunho de, em uma certa vez, ocasião, eu estava falando num velório, e de repente, quando eu falei amém na oração final, naquele velório, ali no Jardim das Flores, aqui em Teoflotone, Vale das Flores, aqui em Teoflotone, eu percebi que um rapaz saiu correndo, rápido mesmo, e ele não foi mais visto entre aqueles que estavam naquela sala do velório. E aí, tempos depois, eu precisei de ir em uma loja aqui em Teoflotone para resolver uma situação, e aquele rapaz veio ao meu encontro, e eu não sabia, claro, que era aquele mesmo lá do velório, que havia saído correndo, mas aquele rapaz veio ao meu encontro, e ele disse assim: pastor, o senhor não me conhece, talvez o senhor não lembre de mim, eu estava num velório em que o senhor estava falando, lá no Jardim Vale das Flores, e quando o senhor terminou de falar, eu saí correndo para me encontrar com a minha mãe,
porque já havia quase um ano que eu não conversava com a minha mãe, porque nós estávamos brigados, eu briguei com ela, discuti com ela, não aceitava a posição dela diante de uma situação, eu estava na verdade em conflito com a minha mãe, mas quando o Senhor leu aquele texto de Eclesiastes 9:10, me faz lembrar agora, quando diz assim o sábio Salomão: tudo quanto vier a mão para fazer, faz conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, não há ciência, não há conhecimento, não há nada por se fazer. Todos nós vamos para a sepultura, e quando o Senhor falou aquilo, o Senhor começou a falar que hoje é tempo de abraçar, hoje é tempo de perdoar, hoje é tempo de resolver as nossas pendências, porque hoje temos vida. Então eu corri para estar com a minha mãe, para pedir perdão a ela, para voltar a ter um relacionamento com a minha mãe. Sabe o que quer dizer isso, queridos? A exemplo do texto, daquele jovem que naquele dia do velório, ele pôde aprender esta mensagem. Hoje também Deus nos chama a atenção para nós valorizarmos mais a nossa família e que Ele, portanto, complete esta palavra ao seu coração, em nome e pelo amor de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus.
eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana em nome de Jesus.